Desde o início da história humana, diferentes civilizações preservaram relatos sobre uma antiga guerra espiritual que teria ocorrido muito antes da formação das primeiras cidades. Esses relatos aparecem em diversas culturas e textos religiosos, descrevendo um grupo de seres celestiais que se rebelou contra a ordem divina e acabou sendo punido. Na tradição bíblica, essa rebelião é mencionada em vários textos. Um dos mais citados aparece no livro de Gênesis, onde é mencionado que certos filhos do Deus desceram à terra e se envolveram com as filhas dos homens. Essa história, embora breve na Bíblia, é explicada com muito mais detalhes em textos antigos considerados apócrifos. Um desses textos é o livro de Enoque, que descreve como um grupo de anjos conhecidos como vigilantes decidiu abandonar seu lugar no céu e descer ao mundo humano. Esses anjos ensinaram aos homens diversos conhecimentos proibidos, incluindo metalurgia, astrologia, encantamentos e segredos da natureza. A consequência dessa rebelião foi devastadora, segundo o relato. Esses anjos não apenas corromperam a humanidade com conhecimento proibido, mas também geraram uma raça híbrida de gigantes, conhecidos como Nefilins. Esses gigantes dominaram o mundo antigo, trazendo violência e destruição. Foi então que, segundo os textos antigos, Deus decidiu intervir. O julgamento veio em duas partes. Primeiro, os gigantes seriam destruídos no grande dilúvio. Segundo, os anjos responsáveis por essa corrupção seriam presos. Mas essa prisão não ocorreu apenas em um único lugar. Algumas tradições antigas sugerem que diferentes grupos de anjos caídos foram confinados em locais específicos da Terra. Esses lugares seriam como prisões espirituais, mantidas até o tempo do julgamento final. O primeiro desses lugares aparece na própria narrativa do livro de Enoque. O texto descreve um local de escuridão profunda, onde certos anjos foram acorrentados. Essa prisão é frequentemente associada ao conceito de abismo, também mencionado no livro de Apocalipse. O abismo é descrito como uma região de escuridão onde forças espirituais perigosas são mantidas sob vigilância. Não é exatamente o inferno final, mas um lugar temporário de confinamento. Alguns intérpretes acreditam que esse abismo pode estar ligado a regiões profundas da Terra, talvez cavernas gigantes ou dimensões espirituais conectadas ao interior do planeta. O segundo lugar, frequentemente mencionado em tradições antigas, é uma montanha sagrada, onde os anjos caídos teriam feito seu juramento de rebelião. Essa montanha é conhecida como Monte Hermon. Segundo o livro de Enoque, foi nesse local que cerca de 200 anjos fizeram um pacto para descer à terra e tomar esposas humanas. Por causa desse evento, algumas tradições afirmam que o Monte Hermon se tornou um ponto espiritual extremamente poderoso. Um local onde a conexão entre o mundo físico e o espiritual seria mais intensa. Alguns estudiosos acreditam que parte dos anjos rebeldes poderia ter sido aprisionada nas regiões espirituais associadas a esse lugar. O terceiro lugar misterioso mencionado em várias tradições é o deserto. O deserto sempre foi visto como um lugar espiritual na tradição bíblica. Profetas frequentemente se retiravam para o deserto em busca de revelação, mas também existem relatos que associam essas regiões a espíritos impuros. Algumas interpretações sugerem que certos anjos caídos poderiam ter sido confinados em regiões desertas da Terra, longe da presença humana. O quarto lugar intrigante envolve as profundezas do oceano. Como discutido anteriormente, muitas tradições associam o mar ao caos primordial. Em várias passagens bíblicas, o oceano aparece como um lugar onde forças misteriosas estão escondidas. Existe também a figura do Leviatã, descrito como uma criatura colossal que habita as profundezas. Alguns intérpretes acreditam que o Leviatã pode representar uma força espiritual associada às prisões ocultas do oceano. Essa ideia sugere que algumas dessas entidades rebeldes poderiam estar confinadas em regiões profundas do mar, guardadas por forças celestiais. O quinto lugar frequentemente mencionado em teorias modernas é uma região extremamente remota do planeta, a Antártida. Embora essa ideia não apareça diretamente nos textos bíblicos, alguns pesquisadores modernos acreditam que regiões inexploradas do planeta poderiam esconder estruturas antigas ou cavernas gigantes
que serviriam como prisões naturais. A Antártida é um dos lugares mais isolados da Terra, coberto por quilômetros de gelo e praticamente inacessível. Por causa disso, muitos mistérios e teorias surgiram em torno desse continente. Alguns sugerem que sob o gelo poderiam existir cavernas ou estruturas muito antigas. Embora não exista evidência científica que confirme essas ideias, elas continuam alimentando a imaginação de pesquisadores e exploradores. O sexto lugar envolve o interior da própria Terra. Algumas tradições antigas falam sobre cavernas gigantes e cidades subterrâneas que existiriam muito abaixo da superfície. Esses lugares teriam sido usados em tempos antigos como refúgios ou até mesmo como prisões para entidades perigosas. Embora muitas dessas histórias sejam consideradas mitológicas, descobertas modernas mostram que o planeta possui sistemas de cavernas muito maiores do que se imaginava. Isso levanta a possibilidade de que regiões profundas ainda permaneçam completamente desconhecidas. O sétimo e último lugar mencionado em certas interpretações é o próprio mundo espiritual ao redor da Terra. Segundo essa visão, algumas dessas entidades não estariam presas em locais físicos específicos, mas em dimensões espirituais que existem paralelamente ao nosso mundo. Essas dimensões seriam invisíveis para os humanos, mas ainda conectadas à realidade física. Essa ideia aparece em várias tradições religiosas, que falam sobre batalhas espirituais acontecendo em níveis invisíveis da criação. Se essas tradições estiverem corretas, a Terra não seria apenas um planeta físico. Ela também seria um campo de batalha espiritual, onde forças antigas ainda aguardam o momento final da história. O destino definitivo dessas entidades, segundo os textos bíblicos, ainda não aconteceu. No livro de Apocalipse, há descrições de eventos futuros em que prisões espirituais serão abertas e certas forças serão libertadas por um período antes do julgamento final. Essas passagens são altamente simbólicas e foram interpretadas de muitas maneiras diferentes ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que elas representam apenas eventos espirituais. Outros acreditam que podem se referir a algo muito mais literal. Independentemente da interpretação, essas histórias mostram que as antigas tradições sobre anjos caídos e prisões espirituais continuam sendo um dos mistérios mais intrigantes da teologia e da história antiga. Elas falam sobre um mundo invisível que existiria ao lado da realidade humana. Um mundo onde forças antigas ainda aguardam seu destino final. E se os textos antigos estiverem corretos, alguns desses segredos podem estar escondidos em lugares que a humanidade ainda não explorou completamente. Montanhas antigas, desertos silenciosos, abismos do oceano, cavernas profundas, regiões congeladas do planeta. Todos esses lugares podem carregar ecos de uma história muito mais antiga do que qualquer civilização conhecida. Uma história que começou antes do dilúvio e que, segundo algumas tradições, ainda não terminou.